Oi pessoal, se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou a Larissa e já temos alguns vídeos no canal e se você ainda não viu, corre lá depois para poder conferir, mas agora fica aqui comigo até o final porque o tema de hoje é super especial. Bom, antes de começar já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e pode chegar para mais famílias que também querem saber sobre este assunto. E o tema de hoje é as escolas aqui em Portugal. Especificamente aqui em Braga, que é onde nós moramos. E é um tema muito esperado e eu vou contar para vocês como está sendo a experiência da minha filha na escola aqui em Portugal. E se você tem criança e está curioso para saber como funciona, esse vídeo é para você. Hoje faz 19 dias que ela começou a frequentar a escola e eu vou dividir todo este processo aqui com vocês. O processo foi o seguinte: na primeira semana que chegamos aqui, a primeira coisa que precisávamos era tirar o atestado de morada. E este documento você faz lá na junta de freguesia do bairro onde você vai morar. E ele serve para comprovar que você realmente reside em Portugal, seja numa casa alugada ou comprada. E para isso você vai precisar levar o seu contrato, que pode ser o de arrendamento ou de compra do imóvel. No nosso caso, levamos o contrato de arrendamento, do nosso apartamento, onde estamos morando. E lá eles emitiram um atestado de morada pra gente. Inclusive já perguntaram se a gente também precisava do atestado para as crianças. E eu já disse logo que sim, que eu precisava também do atestado de morada para as crianças. Então, se você tem filhos, também tem que pedir o atestado das crianças também. E como falei, estamos aqui com nossos dois filhos, a Lara de 8 anos e o Theo de 4 anos. E assim, eles fizeram o atestado para as crianças e já tocando neste assunto, o atestado custou 4 euros para mim e também para o meu esposo, então cada um com o seu, somando deu aí 8 euros no total. Já o das crianças saíram gratuitamente. Aproveitando que eu já estava lá na junta de freguesia, eu perguntei para a menina da recepção como que fazia para matricular as crianças na escola, se ela poderia me orientar. E ela explicou que eu precisava procurar um agrupamento escolar. Aqui em Portugal, pelo menos na região onde eu moro, as escolas públicas não têm secretaria dentro da própria escola. Existe um agrupamento que funciona como se fosse uma secretaria geral e é lá que eles recebem a documentação, analisam a situação e depois sim encaminham as crianças para cada escola onde a vaga é disponível. Um detalhe importante é que o agrupamento tem que ser o do bairro onde você mora, que chamamos de freguesia. Então, se você mora na freguesia X, é no agrupamento dessa freguesia que você precisa ir. E no nosso caso, a menina explicou também que a nossa rua corta os dois bairros, as duas freguesias, que seria Maximínios e a freguesia de Real. Então por isso a gente poderia tentar vaga em ambos os agrupamentos. Isso nos dava também duas opções de bairros e de escolas, o que já aumentava também um pouquinho as chances de encontrar uma vaga para as crianças. Então saímos de lá e fomos direto para o agrupamento de Real, que era o mais perto. E como a nossa rua fica praticamente no meio dos dois bairros, tanto fazia, mas em questão de proximidade das escolas, a de Real ficava um pouco mais acessível pra gente. Chegando no agrupamento de Real, perguntamos se havia vaga para o segundo ano, que é o ano escolar da Lara. Já para esclarecer, no Brasil a Lara já estava cursando o segundo ano, mas apenas até o primeiro semestre. E como aqui em Portugal o ano letivo começa em setembro e ela não havia concluído o segundo ano no Brasil, não teria como ela entrar direto no terceiro ano. Então ela voltou para o início do segundo ano aqui. E é como se ela tivesse repetido aí, este meio ano, mas também é uma questão de adaptação, então achei bom ela ter voltado esse meio ano, E a questão é que o calendário realmente é diferente por aqui. Neste agrupamento haviam duas opções de escola para a Lara, e como não conhecíamos nenhuma dessas escolas e não tínhamos informações ou parâmetro, eu pedi as fotos das escolas e mostrei para a Lara escolher. A distância era praticamente a mesma, 5 minutos de diferença, então seria bem tranquilo. Em questão de se seria uma ou a outra. E a Lara acabou escolhendo a escola mais colorida e que chamou mais a atenção dela. E pronto, decidimos que seria essa. Fizemos a matrícula dela no próprio agrupamento da escola de Real. Eles pediram os seguintes documentos da Lara. No primeiro momento, na verdade, eles pediram o NIF da Lara. O NIF ainda não tinha saído, porque nós tínhamos solicitado lá do Brasil, através de um representante legal. E como esse documento ainda não estava pronto, não conseguimos fazer a matrícula dela no mesmo dia. Pois uma semana depois o NIF dela saiu e aí sim voltamos lá para poder concluir a matrícula dela. E os documentos que eles pediram foram o atestado de morada dela, o NIF, que foi o documento que saiu, que é o número de identificação fiscal, que é equivalente ao CPF no Brasil, ou seja, um documento essencial aqui em Portugal para ela também ter.
Pediram também o histórico escolar dela, comprovando que ela tinha concluído também lá o primeiro semestre do segundo ano, tá? E o passaporte dela também, foto 3x4. O NIS não pediram, tá bom? Não pediram o NIS. Pediram a carteira de vacinação dela também. E título de residência não pediram também. Nós explicamos que estávamos vindo com visto de procura de trabalho e não pediram nenhum tipo de visto ou residência da criança. Além disso, eles deram uma declaração pra gente assinar, confirmando que a Lara realmente tinha concluído o primeiro ano no Brasil. Então, com isso, ela pôde ser matriculada no segundo ano aqui normalmente. E assim, rapidamente fizemos a matrícula dela naquela escola. Tivemos que preencher ali um formulário com os dados pessoais dela, contatos dos responsáveis, as informações sobre quem vai poder buscar ela ou não. E ponto. Um detalhe importante é que o histórico escolar precisa estar apostilado em AIA. E para quem não sabe, o apostilamento de AIA é uma certificação internacional que valida o documento para fora do país de origem. Licitamos este apostilamento antes da nossa mudança. O valor varia de estado para estado, mas em São Paulo custou em média R$160 por documento. Assim que saiu o nome da escola e o endereço certinho onde a Lara iria estudar, a menina ali do agrupamento explicou que receberíamos vouchers para manuais e fichas. E só para vocês entenderem, aqui em Portugal o governo oferece gratuitamente as apostilas, que eles chamam de manuais, e também os cadernos de exercícios, que são as fichas. E com um voucher em mão, basta vocês ir até uma livraria credenciada e você deve fazer o pedido de encomenda e em média até 5 dias vai lá e retira o material escolar. Bom, neste momento eu também perguntei para ela sobre o início das aulas e se havia algum tipo de reunião para os pais, como ainda estávamos em período de férias por aqui. Lembrando que aqui o ano letivo começa em setembro, diferente do Brasil. A menina me orientou a ligar diretamente para a escola para poder ter essas informações, pois eles só realmente faziam a matrícula ali. Eu liguei, uma senhora me informou que na quarta-feira daquela mesma semana haveria uma reunião de apresentação para todos os alunos e pais, tanto para os que já estudavam lá, quanto para os novos, e seria uma oportunidade aí de conhecer a professora, conhecer a escola, entender a rotina, tirar dúvidas, e enfim, as aulas de fato começariam também ali naquela sexta-feira da mesma semana, que foi no dia 15 de setembro. Na quarta-feira, bem, fomos até a escola e a caminhada é bem tranquila, cerca de 600 metros de casa. Então, ao chegar, tivemos uma reunião geral, onde o presidente da junta também falou um pouco. Depois vieram as professoras que se apresentaram. E a escola da Lara atende apenas o primeiro ciclo, que seria do 1º ao 4º ano. Então, conhecemos todas as docentes também daqueles anos. E também foi apresentado o Grupo de Pais, que é uma associação que apoia bastante a escola, né? Eles explicaram, por exemplo, que quando há necessidade de melhorias além do que o governo financia, os pais se mobilizam até para poder acontecer de marcarem, por exemplo, um sábado, um voluntário para pintar, por exemplo, os muros da escola, arrumar os espaços, deixar a escola mais bonita. E eu achei isso incrível, porque mostra também aí uma verdadeira parceria entre pais e professores, né? Uma questão de senso de comunidade, né? Bom, e depois da reunião geral, fomos com a professora da Lara para a salinha dela. Lá conhecemos o espaço, sentamos juntos com os outros pais, ouvimos a professora explicar também um pouco sobre como funciona a didática, a rotina, a metodologia que ela trabalha. E foi um momento muito acolhedor e nos deixou super tranquilos. E então assim, já pronto, na sexta-feira a Lara finalmente começou as aulas, que foi no dia 15 de setembro. Pegamos também a lista de materiais e eu vou mostrar para vocês aqui em detalhes. Mas antes eu quero destacar algo essencial, que é o ano letivo aqui em Portugal. Ele é diferente do Brasil. Enquanto no Brasil as aulas começam em fevereiro, aqui elas sempre começam em setembro. É dividido em 3 períodos. Assim, o primeiro período, do dia 15 de setembro ao dia 16 de dezembro. E depois vem as férias de Natal, do dia 17 de dezembro ao dia 2 de janeiro. Depois vamos ter o segundo período de aulas, que vai ser do dia 5 de janeiro até o dia 27 de março. E dentro deste período há também uma pausa para o carnaval, que acontece do dia 16 ao dia 18 de fevereiro. Vamos também ter um intervalo aqui de férias de Páscoa, que é do dia 28 de março até o dia 12 de abril. E é nesse intervalo que acontece aí a pausa para entrar no último período, né?
Sendo assim, o terceiro período é do dia 13 de abril ao dia 30 de junho. E as férias do dia 1º de julho até dia 15 de setembro novamente. E é esse o nosso ano letivo por aqui. E agora eu vou falar com vocês sobre os materiais escolares. Fomos comprar algumas coisas em papelaria e outras em mercados. Aqui é bem comum encontrar esses materiais de escola nos supermercados também. E a lista de material do segundo ano, que é o caso da Lara, eu achei até simples comparado ao Brasil, olha só. Vou colocar aqui pra vocês também. São 2 cadernos, um pautado e um quadriculado, 2 estojos, um para lápis, outro para canetinhas, uma resma de papel, que são as folhas sulfites, uma pastinha com elástico, saquinho para atividades, lápis de cor, canetinha, cartolina, régua, lápis, borracha, apontador, tesoura, cola, caneta azul, preta, verde e vermelha, massinha de modelar, uma caixa plástica grande para guardar todo o material e garrafinha d'água. É o essencial, assim, acho que a maioria ali que vai listando é tudo que vai dentro do estojo. E o que eu achei bem interessante é que a criança não precisa carregar todo esse material na mochila. Cada aluno tem uma caixa transparente desta com o nome deles, que fica dentro da sala, então todo o material pertence lá. E na mochila eles levam apenas o estojo e as pastinhas com folhinhas. E isso deixa também a mochila deles bem mais leve. E outro detalhe que me chamou a atenção é que aqui eles não usam agenda escolar como no Brasil. Lá no Brasil, a comunicação com a professora normalmente vem pela agenda, mas aqui funciona diferente. E se eu quiser falar com a professora, eu preciso mandar um e-mail para ela. E caso eu precise de uma ligação ou uma conversa pessoal, é sempre combinado antes também por e-mail. Já os recados da escola para os pais é responsabilidade da criança informar e entregar aos pais caso precise de alguma autorização. Então não tem uma agenda com bilhetinho, sempre vem pela criança e a criança que tem que informar qualquer tipo de informação vinda da escola. Ou seja, a responsabilidade é do aluno trazer esses comunicados para casa. A Lara mesmo já trouxe alguns bilhetes sobre aulas extras, autorizações e sobre até distribuição de frutas. Então eu achei uma diferença enorme em relação ao Brasil, porque já dá para as crianças também uma responsabilidade desde cedo. E falando dos materiais didáticos um pouquinho, aqui eles usam, como eu já tinha também mencionado, os manuais e as fichas, que são as apostilas e o caderno de exercício, e eu achei muito lúdico e lindo também os desenhos, a forma que trouxeram essa didática para as crianças nos livros. E sobre esses livros e manuais, ao final do ano letivo aqui, a gente tem que devolver sem nenhuma rasura, não pode estar rasgado, pintado. Tem que estar tudo certinho para poder ter direito ao voucher do próximo ano. Então, se rasgar ou rasurar, você vai ter que arcar com o custo das apostilas e perde o direito de voucher. Então, é super importante o cuidado e zelo com esses livros. Agora eu vou falar sobre o horário escolar da Lara e também sobre a alimentação na escola, porque aqui também funciona bem diferente do Brasil. A primeira diferença grande é que não existe escolha por período, como por exemplo manhã, tarde e integral. O sistema na prática aqui é somente o período integral. E à medida que a criança cresce, a carga pode diminuir um pouquinho, mas ainda assim é um período prolongado. No caso da Lara, o horário é das 9 da manhã às 5 da tarde, às 17 horas. E eu achei isso ótimo, porque lá no Brasil muitas escolas começam muito cedo. E aqui a entrada é só às 9 e isso me facilita bastante aqui na rotina em casa. E como o dia é longo, a escola tem uma organização assim. Das 9 às 11, ela tem a aula letiva, que seria português, matemática, ciências. Às 11, às 11h30, meia hora, é um intervalo que eles fazem dentro da sala mesmo, de manhã, e você tem que mandar o lanche. Então, tem que ser um lanche também saudável, como sanduíche, suco, fruta, produtos com muito açúcar ou industrializados são barrados e os pais são notificados. Então, assim, eles têm a meia horinha de intervalo. Das 11h30 a 1h, eles continuam as aulas até a pausa do almoço. 1h é o almoço no refeitório e a escola fornece, mas o almoço é pago. E no nosso caso, custa R$ 1,46 por refeição e é cobrado mensalmente. E, bom, é importante também que famílias com escalões mais baixos podem ter uma redução ou uma isenção deste valor, dependendo da avaliação aí do governo. Bom, às 2h30, volta às aulas e no período da tarde, muitas vezes é com atividade física, música, artes plásticas. Somente 3h30 às 4 tem o segundo intervalo, que também é um lanche saudável que você tem que mandar para a criança. E das 4 às 5, atividades finais ali, as tarefas
para encerrar o dia deles, às 5 horas acaba. Além disso, também existe o ATL. Então, seria o quê, né? O prolongamento antes e depois do horário. Por exemplo, na escola aqui, a criança pode entrar desde 7h45 e permanecer até 7h45 da noite, né? Se os pais precisarem. Então, cada período desse prolongamento custa 7 euros por mês. Se você quiser manhã e tarde, paga os dois, 14 o mês. Então, nos ATLs há sempre atividades, música, desporto, oficina, e a criança não fica ali somente ao olhar dos funcionários, mas tem sim também atividades. E sobre o almoço, tem uma opção a mais, é que se os pais quiserem, podem buscar a criança no horário de almoço para ela comer em casa ou até almoçar mesmo fora e depois devolve para a escola, porque a grade de aula continua normalmente durante a tarde. E se seu filho também tiver restrição alimentar ou for intolerante à lactose, for vegano ou qualquer outro tipo de necessidade especial na alimentação, você informa isso já no momento da matrícula e a escola prepara uma refeição adaptada para sua criança. Então também muda, tem uma diferença no cardápio para que todos tenham um almoço ali adequado. Vou deixar para vocês aqui também sobre o almoço, o que é servido ali, e é muito interessante o que eles comem durante a semana deles. Outro ponto aqui em Portugal é que as escolas têm um ensino religioso dentro da grade. E no ato da matrícula, os pais escolhem se querem que o filho tenha aulas de religião católica ou evangélica. No caso da Lara, da escola dela, não há professor evangélico, então toda a grade dela religiosa é católica. E se você não quiser que seu filho participe, é só você avisar lá desde a matrícula e durante este horário a criança não assiste àquela aula. E simples assim. Bom, temos algumas regras importantes também na escola, que são as faltas. Toda falta tem que ser justificada, não posso deixar de mandar a criança porque está frio demais. Faltas injustificadas em excesso podem levar que a escola até acione um órgão que é o CTJ, que investiga e pode ter consequências também para a família. Então, cuidado com as faltas repetidas. E, bom, é isso. E não pode levar bolos e doces para fazer comemoração de aniversário. A política é bem rígida quanto aos alimentos saudáveis. E também existe passe escolar também, outra informação, de ônibus gratuito para quem precisa. E é solicitado no balcão do cidadão e pode também ser uma grande ajuda aí nos dias frios, né? São muitos detalhes, eu sei. Cada região pode ter pequenas diferenças, mas essa é a rotina prática que vivemos por aqui. Agora, um ponto muito importante é a questão das vagas escolares. Pois é que a partir dos 6 anos de idade a escola é obrigatória, né, aqui em Portugal. Então, se não houver vaga no agrupamento da freguesia onde você mora, a própria escola ou a Direção Geral da Educação vai realocar o seu filho para outra escola em outra freguesia. Então, isso pode ser um pouco chato por conta do deslocamento, mas a criança não pode e nunca vai ficar sem estudar. Então é por isso, né, que é essencial vocês pensarem até na localização de vocês para se mudarem, né? Escolher um bairro com bons acessos de transporte público ou então já vir preparado com um carro. Mas caso precise se deslocar aí, né, de freguesia, já fiquem em mente que pode ser uma possibilidade, né, de não ter vagas no seu bairro e ter que ir para outro. Então, e assim, já para o pré-escolar, que são as crianças menores de 6 anos, a situação já é bem diferente. O ensino não é obrigatório, então as vagas em creches e no jardim de infância são bem limitadas e difíceis de conseguir na escola pública, né? No nosso caso, por exemplo, o Theo tem 4 anos e estamos há quase 2 meses tentando vaga no pré-escolar público e até agora nada. Isso significa que se você chega ao país com uma criança nessa idade e precisa trabalhar logo, pode ser muito complicado, então não conte com isso. Vale colocar no planejamento de vocês, né, no planejamento até financeiro sobre a imigração, para evitar também qualquer tipo de problema e dor de cabeça. Outro ponto, né, que vale explicar é que aqui em Portugal as escolas são organizadas por ciclos. Sendo assim, o ensino é dividido no primeiro ciclo, que é do 1º ao 4º ano, e é equivalente ao ensino fundamental do Brasil. O segundo ciclo do 5º ao 6º ano e o terceiro ciclo do 7º ao 9º ano. Depois vem o ensino secundário, que seria o 10º, 11º e o 12º ano, que seria aí o nosso ensino médio no Brasil. Ou seja, são 3 ciclos de ensino básicos, mais o secundário, que seria aí o ensino médio, né? Essa divisão ela é importante porque quando você vai matricular o seu filho ou quando ouvir falar de agrupamento escolar, quase sempre eles vão usar estes termos de ciclo em vez de série ou ano.
Falando um pouquinho sobre o Theo, não conseguimos matricular ele no pré-escolar público, então fomos uma associação aqui em Maximínios, no bairro onde moramos, para verificar se ele poderia estudar lá. O processo de matrícula nessa associação funciona de uma forma também bem diferente. Eles têm um sistema de inscrição em lista e cada criança paga uma mensalidade diferente, baseada no custo de vida da família, então não é um valor fixo de mensalidade igual no Brasil. Para calcular aí o valor dessa mensalidade, precisamos preencher uma ficha detalhando nossa situação financeira, como a renda líquida do casal, aluguel, alimentação, transporte, saúde, as contas básicas como água, luz, internet, e tudo precisa ser bem verdadeiro, porque depois eles pedem os comprovativos, e com base neste cálculo, para nós a mensalidade do Theo ficaria em média 100 euros por mês, e cada criança paga conforme aí a sua realidade financeira. No entanto, para efetivar a matrícula, além dos documentos básicos, como atestado de morada, UNIF, passaporte, foto 3x4, o Theo precisava ter o NIS. Para quem chegou recentemente aí ao país, sabe que isso é complicado, porque o NIS só é emitido para quem tem contrato de trabalho ou alguma atividade por recibo verde. Então, a escola foi muito solícita com a gente, né, e ofereceu para eles mesmos solicitar o NIS do Theo em nosso nome. E eles anexaram todos os documentos dele, fizeram um pedido diretamente na Segurança Social e agora precisamos aguardar a liberação do NIS, que pode levar até 15 dias úteis, podendo sair um pouco antes ou um pouco depois também deste prazo. E apesar do valor ser relativamente alto, considerando que somos recém-chegados e ainda estamos nos estabelecendo, é um investimento que compensa, pois até se compararmos com o Brasil, pelo mesmo horário integral, gastaríamos cerca de R$ 1.000 para mais, talvez ali, dependendo da escola, R$ 1.000 sairia até o meio período, então, sem contar ainda com a alimentação. Então, além disso, assim, vai ser ótimo pro Theo. Ele vai poder socializar, brincar com as crianças e se desenvolver melhor. E quando surgir a vaga na escola pública, podemos fazer a transferência. E o importante é que ele não fique parado em casa e consiga se desenvolver até a vaga na pública poder sair. Bom, e é isso de informação, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu falei demais e muita informação importante e rápida ao mesmo tempo para se assimilar. Eu falo que eu até demorei aqui para gravar alguns vídeos para vocês, porque a adaptação ela demora um tempo assim para você conseguir entender. E aqui você não consegue informações muito rápido, você tem que ir até um lugar, outro lugar diz outra coisa, então a gente tem que colecionar assim, essas informações. Mas eu fico feliz em poder trazer para vocês esse tipo de informação. É um tipo de informação que eu gostaria também de já saber antes de estar fazendo ali uma mudança, né, dentro do meu planejamento. Ainda mais com as crianças, é inevitável que a gente não fique por dentro de todos os cenários possíveis que pode acontecer ou de como vai funcionar as coisas. Por mais que na prática às vezes é diferente, cada família tem a sua experiência, essa é a nossa experiência, né? Mas é muito bom a gente já poder compartilhar um com o outro ali. E a gente que é mãe, de mãe pra mãe, sabe o quanto alguns detalhes fazem a diferença ali pra gente. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se foi muita informação de uma vez, volta esse vídeo desde o começo, pega papel e caneta, anota tudo. Se tiverem alguma dúvida, deixa aqui no comentário. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com todo mundo. E vou trazer também vou ir buscar a Lara na escola agora. Agora aqui em Portugal já está dando 5 da tarde. Então, tô indo buscar a Lara na escola, eu vou trazer ela aqui comigo pra contar um pouquinho sobre a adaptação dela na escola. Se eu não me engano, foi o único tópico que ficou faltando aqui, que foi como ela se adaptou na escola, com as amiguinhas e tudo. E já adianto pra vocês que a gente, que é mãe, se preocupa e tem medo por eles, mas eles dão um baile na gente. Porque o primeiro dia dela, eu morrendo de medo, ansiosa, já mandando pra professora, qualquer coisa me liga que eu vou aí. E nada, a Lara se dá super bem, desenrolada. Já fez amizade com todo mundo, já quer que as meninas venham aqui em casa pra dormir, já quer trocar telefone, já... Então, assim, graças a Deus não tivemos problema com adaptação nenhuma. Mas vou trazer a Lara aqui pra poder falar um pouquinho e eu espero que vocês gostem. Estamos aqui com a Lara, né, Lá? E ela vai contar aqui pra vocês um pouquinho da adaptação dela, do dia dela na escola. Pois então, conta aí. Eu chego na escola e eu abro o portão, o açougue já tá aberto e eu entro e vou até minha sala. Quando eu chego, eu já pego minha caixa que tem todo o meu material pra mim fazer as minhas atividades e tudo. Aí eu pego, faço minha liçãozinha, fecho no relógio a hora que tem pra comer.
Aí quando chegar no 9, a Pro avisa e a gente lancha. Depois do lanche, a gente pode levar o lanche pra fora pra comer no recreio, ou a gente pode comer na sala e depois pro recreio. E depois do recreio, até o sinal, a gente vai ter que ir pra sala de volta estudar, até o almoço. E depois do almoço, eu como umas coisinhas. Recreio, você quer dizer que tu come o lanche dentro da sala de aula e como ainda sobra tempo, pode ir no pátio. E aí tem que voltar pra ter mais aula, certo? É. Então você não precisa ficar todo o tempo do intervalo, que é os 30 minutos, sentada comendo. Você pode terminar de comer, ir um pouquinho no pátio e voltar, é isso? É. Aí eu sento na minha cadeira de sempre, nunca saí da minha cadeira de sempre do almoço. Fico lá no refeitório, como que é o almoço? Conta pra eles. O almoço? O almoço é assim, a comida no almoço é sempre a sopa primeiro do que a comida. Aí come a sopa, ou às vezes não come a sopa e come a comida. De não comer a comida tem que comer a sopa, e de não comer a sopa tem que comer a comida. E às vezes Mas o certo é comer os dois. Às vezes tem pão também pra comer. Com a sopa? Mas às vezes podem comer sem. Porque um dia, gente, eu fui comer pão coisando na sopa, e o tio da cantina falou que não era assim que se come. Não era assim que se comia? É porque eu sou brasileira. É porque eu sou brasileira. E que mais? Aí, eu como a comida, às vezes tem comida diferente, né? E a sopa também, mas demora um dia. O que mais tu come lá? Salmão, peixes, carne e alface. e arroz. E arroz e macarrão. As sopas tu não gostou muito, Não como, só como comida. mas você dá algumas colheradas, pelo menos. Sim. Aí depois de comer tem bastante pera e outras frutas pra comer depois da comida e depois da sopa. Que entrega às vezes fruta e às vezes dão gelatina. Aí come. Se não quiser fruta, come a fruta que tem na sala, porque tem frutas na sala que são... Hoje pelo menos teve lá tangerina e maçã. Eu peguei a maçã pra comer. Aí continuando, depois na hora que eu como comida, tudo... Depois do almoço. O senhor Alberto tem que falar pra gente, a gente pode sair e depois de sair a gente tem que encostar a cadeira. Aí eu fiz aula de cavaquinho, porque tava na lista de cavaquinho. E aí a gente vai pra sala, estuda um pouco, quando tiver no 5 ou no 4, no 6, já fica na hora de outro intervalo. Então a gente come de novo o lanche, porque assim, é lanche, almoço e lanche. No final do dia é lanche também. Aí come o lanche e tal, vai pro recreio e como eu disse, pode levar lanche também pra comer no recreio. Aí eu fui comer no recreio também. Aí depois disso foi brincar com minhas amigas. E é isso, aí eu fui pra sala pra fazer mais lição e depois acabou a lição, umas coisas, minha caixa é tipo um armário pra mim na minha sala. E eu tenho muitos amigos brasileiros na minha sala e também espanhóis. Porque eu tenho um amigo chamado Matias, que ele é espanhol, e o resto é tudo brasileiro. E tem alguns que são portugueses. Na tua sala tem pessoas que são do Moçambique, da Argentina. Tem da Argentina mesmo. Tem algumas pessoas diferentes, né? Bom, é isso, pessoal. A adaptação da Lara foi muito boa. Logo ela se envolveu com os amiguinhos, com a professora. Ela entende super bem o português de Portugal, né, Lara? Ela dá muita risada lá, que a professora fala muito rapariga, né? O banheiro é a casa de banho, né? Então, assim, mas ela tá se adaptando super bem, tá entendendo tudo, né, o que tá acontecendo, com o que eles falam, né? Ela tá fazendo bastante amigas já, né? Tô. E tá gostando muito, muito. Tô gostando demais. A única parte que você não gosta muito é de comer a sopa, né? De resto, tá tudo certo. Então é isso, pessoal. Hoje tem lição de casa? Não. Bom, então hoje não tem lição de casa, mas normalmente vem, né, algumas lições de casa pra fazer. E é isso, né? Se tiver alguma informação, alguma coisa a mais, a Lara vai contar aqui pra vocês. Mas acho que é isso, né, Lara? Sim? Então vamos dar um tchau pra esse vídeo. Tchau. Diga aí pra tuas amiguinhas que estão assistindo você nesse vídeo, que vão vir pra Portugal com as mamães delas. Fala pra elas serem corajosas e não precisa ter medo, né? Não. Vão fazer amigas, certo? E a língua daqui é muito fácil de entender. Mas quando você passa na rua, as pessoas falam, você quase não entende. Só que quando ela fala devagar com você e perto de você, você entende melhor. Isso mesmo. Então fala aí pra tuas amiguinhas. Não precisa ter medo. O que mais? Que recado você deixa? Não precisa ter medo. Confia na Pro. Confia em tudo que você vê. Sempre que você for em vários lugares, sempre plasticina, massinha e as coisas. Vocês vão aprendendo as palavras daqui conforme vindo aqui. E vai dar tudo certo. Um beijo.